O declínio da inteligência coletiva. Por que a sociedade está mergulhando na superficialidade e como podemos reverter este processo? Imagine acordar numa manhã qualquer e perceber súbita e dolorosamente que o próprio tecido social está se desfazendo silenciosamente diante dos seus olhos. Reflita sobre como as conversas parecem cada vez mais rasas e desprovidas de substância, como o entretenimento contemporâneo recompensa crescentemente o barulho vazio em detrimento da profundidade reflexiva, e como as pessoas demonstram conhecer mais detalhes íntimos sobre celebridades do que sobre as forças econômicas, políticas e sociais que verdadeiramente moldam suas próprias existências. Você já notou como, apesar de vivermos numa era de informação teoricamente infinita e acessível, a verdadeira sabedoria parece mais rara e preciosa do que em qualquer outro momento da história humana? Hoje vamos explorar uma questão simultaneamente perturbadora e fascinante em suas implicações. Por que a sociedade está se tornando progressivamente mais superficial e intelectualmente empobrecida a cada dia que passa? E mais importante ainda, o que podemos fazer concretamente para reverter este processo de deterioração cognitiva coletiva? Permaneça comigo até o final desta análise profunda, pois o último insight que compartilharei é o mais transformador de todos. Ele possui o poder de revolucionar completamente sua compreensão sobre o mundo moderno e seu papel nele. Antes de mergulharmos mais profundamente nesta investigação crítica, certifique-se de se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo, compartilhá-lo com alguém que você genuinamente se importa e conte-me nos comentários sua percepção sobre o estado atual da sociedade. Sua voz é fundamental e, ao participar desta discussão vital, você se torna parte de uma comunidade consciente que busca despertar da névoa sufocante da mediocridade e recuperar a clareza cristalina do pensamento verdadeiro. Para compreender por que a sociedade parece estar afundando inexoravelmente num abismo de superficialidade, precisamos primeiro confrontar uma verdade profundamente desconfortável. As próprias ferramentas que prometiam elevar o conhecimento humano a patamares sem precedentes. Tecnologia digital, redes sociais, educação massificada, estão frequentemente sendo utilizadas de maneiras que entorpecem nossas mentes em vez de aguçá-las. Considere este paradoxo desconcertante. A humanidade tem literalmente na ponta dos dedos a maior biblioteca já criada, mais conhecimento acumulado do que todas as gerações anteriores combinadas poderiam sequer imaginar. Ainda assim, estudos científicos rigorosos demonstram que os períodos de atenção estão encolhendo dramaticamente. As habilidades de pensamento crítico estão em declínio acelerado, e as pessoas lutam cada vez mais para diferenciar entre verdade objetiva e mentiras elaboradamente construídas. É como se na pressa frenética para consumir informação, a sociedade tivesse esquecido completamente como digeri-la e metabolizá-la em sabedoria genuína. Filósofos e psicólogos visionários nos advertiram há muito tempo sobre este perigo iminente. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche profeticamente falou sobre o último homem, um indivíduo futuro que evitaria obsessivamente a profundidade, viveria exclusivamente para o conforto material e rejeitaria qualquer coisa que demandasse pensamento verdadeiro e esforço intelectual. Isso não soa assustadoramente familiar aos nossos tempos, onde a conveniência frequentemente triunfa esmagadoramente sobre a sabedoria? Da mesma forma, Neil Postman, em sua obra seminal Amusing Ourselves to Death, divertindo-nos até a morte, previu com precisão cirúrgica uma cultura na qual o entretenimento se tornaria a lente distorcida, através da qual toda a realidade seria filtrada, reduzindo até mesmo as questões mais sérias e consequenciais em espetáculos vazios, projetados para capturar a atenção por alguns segundos fugazes. Mas por que esta mudança acelerou tão dramaticamente nas últimas décadas?
Uma razão fundamental reside na maneira como nossos cérebros respondem biologicamente à estimulação. O psicólogo Daniel Kahneman, que estudou extensivamente os processos duais do pensamento humano, explicou que os seres humanos naturalmente preferem o caminho de menor resistência cognitiva. Tendemos instintivamente para respostas rápidas e fáceis, em vez de raciocínio lento e deliberado. O problema crítico é que a sociedade moderna está estruturada especificamente para explorar essa vulnerabilidade neurológica. Plataformas de mídia social, publicidade sofisticada e até mesmo o discurso político contemporâneo são meticulosamente projetados para provocar reações emocionais instantâneas em vez de reflexão profunda. Neste ambiente tóxico, a superficialidade não é meramente acidental. Ela é manufaturada deliberadamente e com precisão científica. Pense na ascensão meteórica de tendências virais, memes simplistas e frases de efeito que dominam as conversas online. Eles se espalham não porque são verdadeiros ou significativos, mas porque são simples e emocionalmente carregados. Compare isso com o funcionamento das antigas tradições de sabedoria. Na Academia de Platão, estudantes dedicavam anos lutando com questões difíceis, debatendo incansavelmente e refinando continuamente sua compreensão. Em contraste gritante, a esfera pública de hoje frequentemente recompensa aqueles que gritam mais alto, não aqueles que pensam mais profundamente. Pergunte-se honestamente, quando foi a última vez que você viu um vídeo viral ou manchete de notícias que genuinamente o desafiou a pensar criticamente sobre vida, sociedade ou moralidade? Com que frequência você encontra conteúdo projetado para desacelerá-lo e provocar reflexão profunda, comparado com a inundação infinita de distrações destinadas a mantê-lo rolando compulsivamente? Esta é a tragédia moderna em sua essência. Uma abundância sem precedentes de informação combinada paradoxalmente com uma fome devastadora de sabedoria verdadeira. As consequências são profundas e de longo alcance. Quando as pessoas perdem a capacidade de pensar profundamente, tornam-se exponencialmente mais vulneráveis à manipulação sistemática. Considere como a desinformação se espalha significativamente mais rápido que a verdade online. Estudos conduzidos pelo Massachusetts Institute of Technology demonstraram conclusivamente que notícias falsas viajam substancialmente mais rápido e mais longe nas redes sociais do que fatos verificados. Por quê? Porque falsidades são frequentemente elaboradas para serem sensacionais e emocionalmente atraentes, enquanto a verdade requer nuance, paciência e contexto. E numa sociedade viciada em velocidade e gratificação instantânea, a nuance se torna invariavelmente a primeira vítima. Não é apenas uma questão de ignorância individual, é um declínio coletivo sistêmico. À medida que o discurso público se deteriora, comunidades inteiras arriscam perder sua capacidade fundamental para debate racional. A política degenera em combates tribais primitivos. A educação foca obsessivamente no desempenho em testes padronizados, em vez de cultivar sabedoria genuína. O entretenimento glorifica escândalo, ultraje e espetáculo vazio. Em resumo, a sociedade começa a preferir consistentemente o raso sobre o profundo, o imediato sobre o eterno. O filósofo canadense Steven Pinker escreveu extensivamente sobre como o cérebro humano se adapta ao seu ambiente. Quando somos constantemente bombardeados por rajadas curtas de conteúdo fragmentado, nossas mentes se adaptam desenvolvendo um apetite por brevidade, mesmo ao custo devastador da profundidade. Isso significa que raciocínio complexo, leitura prolongada e aprendizado paciente tornam-se progressivamente menos naturais para nós. O que antes era um músculo fortalecido pela prática regular, agora está em risco de atrofia completa. Considere como os sistemas educacionais modernos operam. Em muitos países, as escolas mudaram drasticamente para testes padronizados e memorização mecânica,
deixando pouco espaço para pensamento crítico ou criatividade genuína. O filósofo John Dewey eloquentemente declarou: educação não é preparação para a vida, educação é a própria vida. No entanto, a escolarização moderna frequentemente reduz o aprendizado a uma série de caixas de verificação, treinando estudantes não para pensar independentemente, mas para performar em exames padronizados. Isso tem consequências sérias e duradouras para como gerações inteiras abordam a resolução de problemas e o pensamento independente. Quando as pessoas são condicionadas a buscar respostas rápidas e definitivas, tornam-se progressivamente menos tolerantes à ambiguidade. No entanto, a ambiguidade é precisamente o berço da sabedoria verdadeira. O psicólogo Carl Jung enfatizou que o crescimento genuíno vem de confrontar as contradições dentro de nós mesmos, abraçando a sombra e navegando a tensão criativa entre opostos. Mas numa cultura viciada em simplicidade binária, há pouca paciência para tal profundidade transformadora. Esta adição à certeza falsa foi armada sistematicamente. Políticos, publicitários e corporações de mídia compreendem perfeitamente que a pessoa média é significativamente mais propensa a ser influenciada por declarações simples e confiantes do que por argumentos cuidadosos e matizados. E assim a sociedade é inundada com slogans vazios em vez de ideias substantivas, com frases superficiais em vez de filosofias profundas. O resultado não é apenas um empobrecimento do discurso, mas uma erosão fundamental da própria democracia, porque uma população incapaz de pensar criticamente é facilmente manipulada. Se o declínio da inteligência não é apenas acidental, mas também conveniente para aqueles no poder, então devemos perguntar corajosamente: quem se beneficia de uma sociedade distraída, mal informada e intelectualmente enfraquecida? A resposta, embora desconfortável, é cristalina. Líderes políticos autoritários, corporações exploradoras e conglomerados de mídia manipuladores, todos têm algo significativo a ganhar de uma população que não pensa profundamente. Uma sociedade viciada em entretenimento superficial e ruído constante é menos propensa a questionar a autoridade, menos capaz de desafiar injustiça e menos equipada para demandar mudança transformadora. Pense sobre isso criticamente. Quando as pessoas gastam horas diárias imersas em distrações triviais, sua energia para reflexão séria diminui drasticamente. Quando debates são reduzidos a confrontos gritantes, o diálogo genuíno desaparece completamente. Quando os cidadãos estão mais investidos nas vidas de celebridades do que em suas próprias responsabilidades cívicas, a democracia começa a murchar desde suas raízes. O poeta romano Juvenal descreveu este fenômeno há milênios com a frase imortal pão e circo. Líderes mantinham a população pacificada, fornecendo comida e entretenimento, distraindo-os da corrupção e decadência sistêmicas. Isso não soa surpreendentemente similar ao mundo que habitamos hoje, onde fluxos infinitos de conteúdo nos mantêm dóceis enquanto crises profundas se desenrolam silenciosamente no fundo? O filósofo francês Michel Foucault argumentou brilhantemente que o poder frequentemente opera não através de força bruta, mas através de sistemas sutis de controle que moldam fundamentalmente como as pessoas pensam e se comportam. Em nosso tempo, um dos sistemas mais eficazes de controle é a manipulação científica da atenção. Plataformas de mídia social, por exemplo, são engenheiradas com precisão neurocientífica para capturar e manter seu foco. Cada notificação, cada like, cada scroll infinito é projetado para sequestrar o sistema de recompensa do seu cérebro. Mas deixe-me ir ainda mais fundo nesta análise. Este declínio da inteligência não é apenas sobre distração, é fundamentalmente sobre divisão. Quando as pessoas estão divididas umas contra as outras, não podem se unir contra as forças que as exploram sistematicamente. E qual maneira melhor de dividir uma sociedade do que encorajar pensamento superficial,
e reações emocionais primitivas. No entanto, dentro deste quadro sombrio, existe também uma oportunidade transformadora. O reconhecimento do declínio pode ser o primeiro passo crucial para a renovação. Compreendendo as forças que empurram a sociedade para a superficialidade, podemos começar a resistir conscientemente, recuperando as práticas de pensamento crítico, reflexão profunda e conversação significativa. Podemos nos elevar acima do ruído ensurdecedor e redescobrir a clareza que antes guiava o progresso humano. Mas aqui está o desafio fundamental. Esta jornada requer coragem extraordinária. Exige que questionemos o que é popular, que resistamos à sedução fácil da distração e que cultivemos uma mente capaz de permanecer apartada da multidão. Como René Descartes observou sabiamente, as maiores mentes são capazes dos maiores vícios, assim como das maiores virtudes. As mesmas ferramentas que estão embrutecendo a sociedade podem também ser usadas para elevá-la, mas apenas se conscientemente escolhermos fazê-lo. Como resistimos à maré de superficialidade que ameaça nos engolfar? O primeiro passo é consciência aguda. Você deve reconhecer as maneiras pelas quais sua própria atenção está sendo manipulada. Pergunte-se: por que estou consumindo esta informação específica? Ela me ilumina ou meramente me distrai? Quem se beneficia de eu acreditar nesta narrativa? A consciência é a semente da sabedoria. Sem ela, somos sonâmbulos num mundo projetado para nos manter inconscientes. O segundo passo é disciplina rigorosa. Inteligência não floresce por acidente, ela é cultivada metodicamente. Isso significa fazer escolhas deliberadas sobre o que você lê, assiste e escuta. Significa buscar vozes que o desafiam em vez daquelas que simplesmente confirmam seus preconceitos. Significa ler livros que demandam esforço em vez de deslizar infinitamente por feeds de conteúdo superficial. A disciplina não é glamourosa, mas é absolutamente essencial se você quiser se elevar acima do ruído. O terceiro passo é diálogo autêntico. Seres humanos crescem em sabedoria comunitariamente, mas apenas se essa comunidade está comprometida com a verdade. Em nosso tempo, conversações frequentemente degeneram em conflito. No entanto, diálogo genuíno, ouvir com abertura, questionar com humildade, compartilhar com honestidade, tem o poder de aguçar nossas mentes e expandir nossos horizontes. Chegamos agora ao insight mais importante de todos, aquele que tem o poder de mudar como você se vê e seu lugar neste mundo complexo. O maior perigo não é que a sociedade está ficando mais superficial. O maior perigo é que você pode aceitar isso como inevitável. A verdadeira tragédia não é o ruído externo, mas o silêncio interno, a rendição da sua própria capacidade de pensar, questionar e elevar-se acima da mediocridade que o cerca. Ao longo da história, a sabedoria nunca pertenceu à maioria. Sempre foi preservada pelos poucos que ousaram viver diferentemente. Sócrates foi condenado à morte por desafiar as suposições de sua sociedade. Galileu foi silenciado por revelar verdades que ameaçavam a autoridade. Martin Luther King Jr. foi perseguido por ousar sonhar com justiça num mundo construído sobre divisão. Em cada estágio da história, as massas preferiram conforto sobre verdade. A questão agora é: você escolherá ser parte da minoria que pensa, que questiona, que se recusa a aceitar o declínio como inevitável? Ou você se renderá ao conforto entorpecente da conformidade? A escolha, como sempre foi, é inteiramente sua. Mas saiba isto: ao escolher a sabedoria sobre a superficialidade, você não está apenas salvando sua própria mente. Você está contribuindo para a possibilidade de renovação coletiva. Porque cada indivíduo que desperta do sono da mediocridade torna-se um farol de esperança num mundo mergulhado em escuridão intelectual. E quando suficientes faróis se acendem, a própria noite começa a recuar. Se você chegou até aqui, você é parte da resistência. Enquanto milhões dormem no sono da superficialidade, você escolheu despertar.
Entender por que a sociedade está ficando mais superficial é o primeiro passo para não ser engolido por ela. Gratidão profunda por investir seu tempo nesta reflexão crucial. Se este conteúdo abriu sua mente, inscreva-se agora e ative o sino. Toda semana, destruo ilusões modernas com verdades filosóficas transformadoras. Comente. Como você resiste à superficialidade diária? Que práticas usa para manter sua mente afiada? Sua experiência inspira outros. Compartilhe urgentemente este vídeo. Alguém que você ama está se afogando em distração e precisa deste salva-vidas intelectual. Um único insight pode despertar uma mente adormecida. Lembre-se, numa sociedade de sonâmbulos, pensar é um ato revolucionário. Seja a revolução. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.